bom dia, boa tarde ou boa noite. Você é bem-vindo a mais um TinaCast, nosso podcast da lição da Escola Sabatina. William, pode cumprimentar o pessoal? Boa tarde todo mundo, quer dizer, bom dia, não sei que horas que você está assistindo aí, mas meu nome é William, convidado aqui para estar presente aqui e comentar dessa lição, está realmente muito interessante. É uma lição inovadora. O William, para quem não conhece, é irmão de Yasmin. Yasmin já esteve com a gente aqui no pod, já apresentou Eu também. fiquei sabendo que já ela faz tempo, é bom voltar, né, cara? Nunca é demais. E aí o William voltou para cá agora, para o Bom Filho a Casa Torna, Sim. E muito prontamente aceitou o convite aí feito para estar participando com a gente. William, é lição nova. Sim. É vida nova, né, também, porque o William acabou de concluir o curso dele, já está Graças a trabalhando, Deus. então Sim. saiu de estudante para desempregado e agora trabalhador. Nossa, sim. Foi exatamente assim. Foi exatamente assim. O que você está achando aí da lição nova? Você deu uma olhada nela? Quais são as suas expectativas? Cara, como todo ano bíblico, a gente sempre começa com Gênesis, Êxodo, e depois a gente para em Levítico e Números, né? Então, tipo assim, eu sempre gostei muito, tanto de Gênesis quanto de Êxodo, os dois livros, assim, que eu acho muito interessante. E aí a lição trazer, sabe, o tema só sobre o Êxodo, eu fiquei empolgado quando eu vi, sabe? Fiquei bem empolgado, porque eu gosto muito da história que é contada ali, eu gosto muito da história de Moisés. Né? Então tá show, cara. O primeiro episódio que a gente teve ainda foi na lição Metanoia. Foi a lição Metanoia. Duda foi a nossa primeira convidada. Uhum. Ela falou, nossa, eu amo essa lição de paixão e tal. E a gente teve a lição passada, que falou sobre adoração. Sim, foi. No primeiro episódio, eu que falei, e acho que eu chamei Duda também para fazer, eu falei, cara, adorei esse tema aqui e tal, me pegou mesmo e tal. E aí agora, Êxodo, o William tá vindo aí para manter a sequência. Eu não sei se você teve curiosidade. Gente, a gente é daquele jeito, né? Mas a gente pelo menos imprimiu a lição aqui, tanto eu quanto o William. Eu esqueci na minha casa, cara. Eu esqueci a minha em casa. Não tem problema não, o conteúdo é que importa. Pior que eu não esqueci a minha não comprei mesmo, a gente sem vergonha. Quando o pastor mandou no grupo que estava lá, eu não vi, eu só vi umas 2 horas depois, e aí passou, mas depois eu vou pegar a minha. Estou estudando digital, e aí, como está no celular filmando, falei, vou pegar essa aqui. Mas, no início da lição, antes de ter a lição mesmo, assim, propriamente dita da semana, existe uma introdução, existe um breve resumo, e eu não sei se alguém leu. Eu tenho sempre essa curiosidade de ler esse princípio, e lá falava assim sobre qual que era o Egito da sua vida, onde você estava e tal. Essa parte eu não o que está né, bem a introdução, normalmente geral ignora, mas dá uma olhada na sua, depois dá uma olhada lá, é muito legal. Tem vários questionamentos. E aí ele pega e fala assim, o William é adventista de berço também, não é? Sou. É igual eu. E lá fala assim, para quem é adventista de berço, essa é uma pergunta que às vezes não faz muito sentido. De qual Egito você saiu, o que você precisou abandonar e deixar para trás, porque a gente sempre coloca o Egito como coisas grandiosas. E de fato, o Egito era uma grande nação, ela era uma nação politeísta, né, que adorava a deuses pagãos, e o povo de Deus estava lá e precisava sair de lá. No entanto, logo nessa introdução, a lição ela fala muito sobre a gente olhar também para as pequenas coisas. Porque o Egito em si, ou seja, aquilo que nos afasta de Deus, é todo mundo. O mundo em si ele é propenso para isso, a nossa própria natureza pecaminosa. Sim. E aí ele classificou lá que a proposta da lição é mostrar para nós que nós também vivemos em um êxodo, né? E existe, inclusive, a lição fala sobre o paralelo de Jesus, o povo do Egito, e tarará. Sim. Cara, eu achei top essa introduçãozinha. Eu gostei da lição. Mas... E olhando isso aí que você falou, essa questão de qual é o nosso êxodo, eu entendo muito o Egito como um lugar de, como é que eu posso dizer? Onde a gente se torna acomodado, sabe? Por exemplo, quando José trouxe os irmãos dele para lá, o povo hebreu estava com risco de ficar acomodado, da vida ficar muito confortável ali. Então eu acredito que até a escravidão veio com o propósito de falar assim, olha, a casa de vocês não é aqui. Então, se eu fosse falar assim, qual o Egito da minha vida,
é aquilo que às vezes nos acomoda e nos torna tão confortáveis que às vezes a gente esquece que nosso lar não é aqui, que É nosso foco verdade. é o céu, no caso. Cara, olha aí, tá vendo? Eu não tinha nem olhado para esse lado, mas realmente É, é um ponto muito interessante. E a lição, inclusive, ela trabalhou essa semana, falou sobre a galera ter se tornado cômoda no Egito, ter feito sim, casas, ter gostado de lá. O tema da lição número 1, esse acho que é o nosso 20º episódio do Tina. O tema da lição número 1 é crescimento, bênção e maldição. Porque, querendo ou não, o crescimento ele vai trazer ou bênção ou maldição. sim. O William acabou de se tornar médico, né? Concluiu a graduação em medicina. Começou a trabalhar. A medicina no Brasil é muito falada porque ganha muito dinheiro. Né? O pessoal esquece do trabalho também. Nossa, é muito trabalho, cara, é muito trabalho. Mas, enfim, a medicina na vida do William ela pode ser uma bênção ou uma maldição. É um crescimento, ponto e acabou. Sim. Mas a depender de onde leve o William a partir dali, se torna uma bênção ou maldição. Assim como eu na minha profissão, assim como nós na nossa vida em geral, nós crescemos e aí nós temos bênção e maldições ali, só para poder entender o que é. E a gente tem uma tirinha. Sim. Eu vou pedir magicamente para os editores, coloque nossa tirinha. E William, o que você viu dessa tirinha? O que você achou? Então, aqui entra a questão que pega muito na minha vida diária, sabe? A questão de ter paciência, esperar o tempo de Deus. Isso é muito difícil. E o povo hebreu, ele precisou demais confiar mesmo, sabe? Porque esse tempo em que eles ficaram escravizados durante 400 anos, mais que 400 anos, foi praticamente um silêncio quase que absoluto do céu. E uma coisa que eu vejo na Bíblia é que, geralmente, quando tem um período de muito silêncio do céu, logo em seguida vêm grandes manifestações. Por exemplo, aqui, 400 anos de escravidão, onde parecia que Deus tinha abandonado o povo, e logo veio aquelas grandes manifestações, né? Deus abrindo o mar vermelho, os 10 pragas e tal, Deus assim intervindo para salvar o povo. E outro exemplo é lá na época de Jesus. Antes de Jesus vir, o povo hebreu foi mais ou menos 400 anos também de silêncio. Desde o profeta Malaquias até Jesus vir, não teve nenhum profeta, nenhuma luz, parecia que o céu tinha abandonado o povo. E aí, passado esse tempo de silêncio, Jesus vem e aí a manifestação mais incrível da presença de Deus na humanidade. Então eu percebo que confiar em Deus às vezes não é tão fácil, mas é confiar no processo, que nem fala na tirinha mesmo. Inclusive eu gostei porque no último ele fala assim, o último carinha, né, que aparece fala assim, alguém avisa o processo, a gente está confiando nele. Sim. Que, assim, eu vejo muito isso também, a impaciência da nossa parte, porque sempre parece que Deus esquece. Sim. E detalhe, a gente às vezes traz isso, inclusive, para coisas pequenas do dia a dia. Não para grandes manifestações. Porque eles estavam falando sobre grandes manifestações. Uhum. Lá eles não estavam pedindo que Deus ajudasse ele a bater uma meta. Não era isso. E às vezes, quando eu não bato uma meta, eu falo pô, Deus me abandonou. Pô. Sim, a gente é mestre em fazer isso. Tipo assim, é uma coisa assim do dia a dia. Não, pô, quando existe um propósito muito maior ali, e se a gente não consegue entender e confiar no processo, no crescimento, as coisas acabam desenvolvendo e a gente vai perdendo a positividade que seria estar classificando Deus nas pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Sim. Só que eu lembro sempre o quê? Meu pai ele fala que o problema de cartão de crédito não é a compra grande que você faz e divide. São as pequenas. Nossa, é verdade. Porque quando você vai falar, vou comprar aqui, sei lá, vou comprar um relógio, um telefone celular, R$4.000, parcela para mim 4 vezes, pô, todo mês, em 10 vezes, todo mês tem aqueles R$400. Sim. Beleza. Só que aí você vai ali na esquina, pega um negócio no mercado rapidinho ali para um lanche da tarde, dá R$15, você passa. Aí daqui a pouco outra é R$5, você passa. Daqui a pouco você tem 1.300 conto de fatura. Nossa. De coisa pequena. Eu com Uber, cara. Uber de 10, 9, 8, não vai dar nada. Quando você vai ver. É desse jeito. E na vida espiritual também é assim. Tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins, bênçãos e maldições, a gente tem que olhar também para as pequenas coisas.
Porque são elas que às vezes vai dar aquele rombo do cartão no final, que vai deixar a gente complicado. Porque a gente chega, por exemplo, no domingo, e o tema de domingo fala abençoados pelas maldições. E aí acaba sendo meio que uma contradição ali, né? Você fala, com certeza. O que você viu aí, William, sobre essa bênção através de maldições? Cara, é engraçado que eu vejo Deus, ele é um especialista em tornar maldições em bênçãos. Só que isso ele só consegue fazer quando a gente se permite. Fugindo, não é muito, mas fugindo até um pouco da história do Êxodo, mas tem um dos filhos de Jacó, que é, no caso, Levi, ele foi amaldiçoado por Deus. Tanto Simeão e Levi, eles eram irmãos, e eles fizeram alguma coisa que Deus não gostou. Eles mataram alguns homens lá de Siquém e tal. E Deus foi e cascou eles, falou assim, vocês não vão ter herança em Israel, não vão ter herança na terra de Canaã que eu dei para o pai de vocês, que eu dei para Israel. Vocês não vão. E, de fato, nenhum dos dois tiveram herança em Israel. Só que a tribo de Levi, lá depois de um tempo, eles provaram serem fiéis a Deus. Não tiveram herança em Israel, não tiveram território. Só que Deus deu para eles de presente o sacerdócio. A tribo de Levi se tornou a tribo oficial do sacerdócio. E eles estavam presentes em todas as tribos. Eles não tinham um território fixo. Geográfico. Mas eles eram a família sacerdotal. Então, tipo assim, Deus transformou a maldição, que não era ter herança em Israel, em bênção. E aqui é mais ou menos isso. Porque quando fala que a experiência que eles tiveram na escravidão era vista como uma maldição, mas na verdade eu entendo que Deus estava agindo daquela forma para fazer com que eles percebessem, olha, o Egito não é bom, não é isso que eu quero para vocês, o lugar de vocês não é aqui. Então acredito que essa experiência, por mais amarga que fosse, por mais que parecesse uma maldição, na verdade era uma bênção para abrir os olhos dos hebreus para eles não quererem ficar ali, sabe, não serem contaminados com as ilusões do Egito, que a gente sabe que tinham muito. Eu até poderia, abençoados pelas maldições nesse período que a gente está vendo da história aqui, mas a gente também poderia inverter o amaldiçoado pelas bênçãos, se a gente voltasse um pouquinho antes da história para você, só para fazer uma analogia que me veio aqui. Uhum. Por quê? A lição fala que não era normal, não era o esperado, que Deus tirasse o povo da terra de Canaã. Porque, afinal de contas, a terra de Canaã foi prometida para Abraão. Isaac, por exemplo, tinha mais importância com a terra de Canaã do que com a descendência. Tanto que Abraão fala assim, vai buscar a mulher, mas não tira ele daqui. Foi verdade. E aí, tipo assim, quando o povo rejeita a Deus de tal forma, que no caso, vamos dizer, os filhos dos homens seriam os irmãos de José, e José seria a descendência ali que teria linhagem para Deus, né? Descendência de Abraão, Isaac, Jacó e José. Quando o povo recusou José e mandou José embora, foi uma maldição. Que Deus acabou tornando em bênção quando ele chegou lá no Egito. Com certeza. E aí, por Deus não é que Deus deixou de olhar para a terra de Canaã, mas Deus estava olhando por José e abençoou José. O Egito se tornou próspero através de José. A terra de Canaã passou por uma crise muito grande e teve que vir para onde José, que era o portal de bênção onde Deus estava. E eles veio através, abençoados pela maldição, ou seja, a maldição que José recebeu. Só que José também foi abençoado por ter sido amaldiçoado, porque quando os irmãos dele vendem ele acaba chegando. E é um paradoxo muito complexo. Só que o que aconteceu ali? O pessoal, eles iam perdendo essa noção. Porque se a gente olha lá para Jacó, lembra que ele pediu para o filho dele prometer que enterraria ele só em Canaã. Mesmo 17 anos depois dele ter ido e tal, ele promete. Só que logo embaixo fala que os israelitas eles foram para o Egito, prosperaram, se multiplicaram, encheram a terra e eles acabaram esquecendo de tudo. Aí eles começam a ser oprimidos e perseguidos. E aí a lição conclui de domingo falando que Deus tinha prometido a eles se tornaria uma grande nação. Mas naquele momento pareciam estar à beira da destruição. Porque
eles acabaram Sim, esquecendo do seu real propósito. com certeza. E, tipo, quanto mais os egípcios tentavam destruir o povo de Israel, mais eles cresciam, mais eles se fortaleciam. Isso aí é com certeza uma bênção de Deus. Então, mesmo que eles estavam sendo meio que amaldiçoados, tipo assim, com a escravidão, com essa tentativa constante dos egípcios de destruírem eles, de subjugarem eles, de tirarem a identidade deles, né? Ainda assim eles cresciam e, enfim, se prosperavam muito no Egito. E assim, se a gente vai olhar como o povo de Deus, sendo esse povo, né, os israelitas sendo o povo de Deus, eles estavam lá para que Deus pudesse agir através deles. Só que eles passaram a esquecer daquilo, e por se esquecer daquilo, eles acabam passando por várias aflições. Eu gosto sempre de fazer paralelo com a gente, porque nós acreditamos hoje que somos também o povo de Deus atualmente. Uhum, Só que para ser o povo de Deus atualmente, a gente precisa viver como tal. com E se a certeza. gente se esquece disso e só cresce e prospera, igual o Uhum. povo estava fazendo, daqui a pouco nós é que estamos escravizados Nossa, sim, pelo mundo sem querer sair, igual a galera estava, com toda com certeza. medo. Com toda E certeza. aí a gente chega, inclusive, na parte segunda, que fala que tempo é tudo. Não sei se você destacou, o que você viu, o que você achou ali, porque a gente vem seguindo a Uhum, sequência, né? sim. Eles foram abençoados ali, e aí a gente chega, tempo é tudo. O que o tempo ajudou, atrapalhou o povo ali nesse momento? O que a lição trouxe nessa segunda-feira? Então, na segunda-feira fala mais sobre a questão da fé, né? Sobre a questão de que a fé, ela se fundamenta em, assim, a nossa fé tem que estar fundamentada em alguma coisa. Mas às vezes a fé transcende isso. A fé envolve confiar, confiar em Deus. E às vezes a gente não vai ter muitas evidências muito claras disso, mas ainda assim a gente deve confiar em Deus. Eu entendi mais ou menos esse ponto. Agora, a questão do tempo, que a lição pautou aqui na segunda-feira, foi uma coisa até interessante, que eu nem tinha me ligado. Mas mais uma questão arqueológica mesmo, né? De temporalidade, sabe? Eu não sabia que foram depois de 480 anos que o rei Salomão construiu o templo. Aí fizeram uma conta aí, parece que os arqueólogos achavam que era 1230 e agora é 1446. Eu achei até interessante, mas Foi uma matemática que também eu é, falei, rapaz, esses bichos foi uma é coisa meio que doido. enfim. O que eu vi sobre esse tempo é tudo? Eu já ouvi um ditado que fala assim: você quer conhecer alguém, dê poder para ela. Uhum. Dê poder a essa pessoa e a partir daí você vai conhecer. E aqui, você quer ver o pessoal que é fiel em Deus, dê tempo para eles, que o tempo Uhum. vai mostrar. Por quê? A lição ela não fala sobre, nem a lição nem a Bíblia, sobre detalhes de como Israel passou de governar ao Egito a ser escravo dele. Uhum. A gente vê que tem a história de determinado o faraó, que gostava muito deles, o faraó morre, assume outro Sim. faraó, que não sabia quem era José, não é que não sabia, né, mas não se importava muito. E a partir dali, né, o povo começa. Logo mais pra frente, a gente vai ter um paralelo, eu acho que foi na lição mesmo, não foi nenhum material extra que eu li, não. Mas qualquer coisa eu me conheço. Vai ter um paralelo de Jesus com Israel no tempo do Tem, Egito. lá na frente tem, né? Tem, né? Falando do deserto, falando Sim. tarará. E aí, ó, um paralelo aqui que eu já posso dar de spoiler na segunda-feira, fica como dica pro quiz, é que logo no início eu falo assim, ó, a Bíblia aborda brevemente a história de permanência dos israelitas no Egito sem revelar muitos detalhes sobre esse período. Uhum. A Bíblia revela brevemente a história de Jesus no Egito sem revelar detalhes sobre esse período. Assim como a Bíblia não revelou detalhes sobre o que aconteceu com Jesus Sim. quando era criança que permaneceu Sim. no Egito, também não falou muito sobre o que aconteceu com o pessoal lá. Por quê? Ela começa a destacar quando o pessoal começou a perder a mão. Quando o pessoal começou a perder a linha. Uhum. E às vezes Deus fala com a gente justamente quando a gente começa a perder a linha. E quando a gente pega determinado tema e esse tema ele incomoda a gente de alguma forma, pode ser uma evidência que às vezes a gente está perdendo a linha. Sim.
A galera estava lá no Egito, eles passaram um time lá, daqui a pouco eles começaram a ser escravizados. Não acredito que realmente, como a lição falou, que foi de uma vez. Não foi não. Tem um livro, cara, muito bom, chamado História dos Hebreus, que é do Flávio Josefo. Ele um, é um judeu, só que muito antigo, ele é da época da destruição de Jerusalém, lá em 90 depois de Cristo. Então é muito antigo. E ele escreveu um livro sobre a história dos hebreus e ele conta como é que se deu essa escravidão. Ele fala que foi uma coisa realmente paulatina e que quando os hebreus se aperceberam, eles já estavam escravizados. E na verdade eles eram convidados às vezes a fazerem trabalhos, porque os hebreus eles eram muito habilidosos, né? A Ellen White também fala muito isso, que os egípcios não queriam expulsar os israelitas, para não os perder hebreus, a mão de obra para não perder a qualificada. mão de obra altamente qualificada que eles eram. Aí, o que o Josefo fala? Que os egípcios convidavam eles para poder trabalhar nos diques lá que faziam com o Rio Nilo, nas represas e tal. E aí, à medida que chamavam eles de início para trabalhar como se fossem, sei lá, trabalhadores mesmo, eles começaram a colocar maiorais de tarefas sobre eles, e aí começavam a meio que fazer como é que eu posso dizer? Colocar chefes sobre eles, e aí começaram a, tipo assim, criar uma tipo de hierarquia. Autoridade, Um tipo de hierarquia. Só que com o tempo isso foi se tornando cada vez mais cruel, né, no caso. E aí a Bíblia chega até a dizer que os egípcios, eles tornaram a vida dos hebreus amarga, de tanto que a servidão era opressora. Mas foi uma coisa realmente paulatina, não foi da noite pro dia, não. E aí você vê que, conforme o pessoal o tempo foi tudo para o pessoal se escravizar sem perceber, também foi tudo para eles se afastarem de Deus sem perceber. Nossa, E aí o tempo na nossa vida espiritual também vejo que é tudo, William, porque às vezes quando você estava recém-batizado, você estava muito mais fervoroso, estudando muito mais a lição. Com certeza, nossa. Do que agora, que você acaba passando um tempo. Com certeza. Até vamos colocar, ele acabou de sair da faculdade, então eu sempre quero correr para a faculdade, porque eu lembro muito da minha época de faculdade. Sim. Às vezes na faculdade a gente se apega muito mais com Deus e pedindo para solucionar, ou Senhor, me ajuda nesse trabalho, me ajuda nessa prova. Quando a gente vira profissional que vai para o meio do trabalho, é difícil a gente, Senhor, me ajuda. A gente, cara, tem que estudar, não vai dar tempo de eu ler minha lição hoje, porque tem determinado caso clínico para ver. E a gente acaba deixando de lado no nosso dia a dia também. Então eu vejo que o tempo ele é tudo, porque ele vai revelando a gente e vai mostrando o que a gente está deixando como prioridade ou não. Faz um retrocesso aí na sua vida espiritual. Como é que era 10 anos atrás e hoje? Tá melhor? Pô, que massa, que top. Não tá? É hora da gente abrir um pouquinho o olho para pensar, né? Para tentar dar uma pensada, falar, cara, e agora? O que vem? Eu gostei que aqui, ó, a lição aqui no finalzinho diz assim, ó, embora a fé não seja uma crença cega, desprovida de qualquer fundamento, ela também transcende aquilo que as evidências podem comprovar. A fé, por essência, envolve confiar em Deus, mesmo que algumas perguntas ainda não tenham respostas. O nosso papel como cristãos é justamente utilizar esse tempo para nos aproximar e não nos distanciar de Deus. Com toda certeza. A gente vai chegando aqui na terça-feira com as histórias das duas mulheres, que é Cifra e Puá. Sim. Que uma tem significado de bela e a outra significa perfumada, inclusive. Quem são as duas, William? O que você viu? Cara, essa foi a parte da lição mais interessante, que me fez ter as maiores reflexões, assim, sabe? Enquanto ele fala, eu vou pegar minha água ali, gente. Pode falar. Fica tranquilo. Essas duas mulheres, apesar delas terem pouco espaço no relato bíblico, mas se a gente for parar para pensar, elas foram muito corajosas. Elas eram duas parteiras, no caso. Elas eram hebreias. E olha o pedido ousado que Faraó fez. Deixa eu só dar um contexto aqui. A Bíblia não fala isso. Quem fala isso é o Flávio José, o livrinho que eu já citei. Ele fala, tem uma relação com a história de Jesus também. Satanás, ele sabia que ia se levantar um libertador entre os hebreus para libertar o povo. Satanás sabia disso. E a feitiçaria que existia no Egito, né, os magos que existiam ali, eles alertaram Faraó a respeito disso.
os magos chegaram para Faraó e falaram: olha, vai nascer uma criança entre os hebreus e essa criança vai ser famosíssima, o nome dela vai ficar marcado na história e ela vai libertar o povo de Israel, vai libertar o povo hebreu do Egito. Então, mata todos os meninos, os homens, né, bebês, né, no caso que nascerem daqui para frente, mata todos para a gente não deixar esse menino libertar o povo hebreu. Faraó, muito ganancioso e muito sedento por poder, como ele era, mandou a ordem de matar todas as crianças, mas não foi uma ordem comum. Ele ordenou que as parteiras hebreias matassem as crianças assim que elas nascessem. Opa. Ou seja, é tipo assim, é esperar nascer, pegar e matar a criança. Uma crueldade, assim... Um absurdo. Chega absurdo, não tenho nem palavras para poder descrever isso. E essas parteiras, elas vão lá, chegam para Faraó e falam: olha, quando a gente chega para poder matar as crianças já nasceram, tipo assim, não tem mais o que fazer. Tipo, elas meio que mentiram para Faraó, sabe? Só que ainda assim Deus vai e prospera elas e abençoa elas. Isso me fez ter uma reflexão, sabe? Tipo assim, poxa, mentir é errado, sabe? Aí eu fico pensando, a lei de Deus fala pra gente não mentir. Mas nesse episódio elas mentiram, mas ainda assim Deus vai abençoar elas. Isso me fez pensar em vários episódios da Bíblia em que às vezes alguma coisa que parecia não ser muito da vontade de Deus, mas que Deus abençoava. Por exemplo, o profeta Samuel, quando ele matou aquele rei Amalequita, ou então quando... eu vou citar histórias que não são muito usuais, mas o Uzai, por exemplo, o conselheiro lá de Davi, que ele mentiu para Absalão para poder salvar Davi, e Deus abençoou ele. Quinéias, que é o filho de Arão, quando o povo de Israel estava lá em apostasia, e um homem trouxe uma prostituta para dentro do tabernáculo, o Finéias pegou uma lança e matou os dois, matou a prostituta e o homem junto. E Deus abençoou ele. Mas matar não está proibido na Bíblia e tal? Aí isso me veio muita reflexão sobre essa questão. E aí eu acredito que Deus ele olha mais as intenções das pessoas. A intenção dessas mulheres era salvar o povo hebreu. A intenção delas envolvia temor a Deus. Então, por isso que Deus abençoou elas. A intenção de Finéias, quando matou lá a prostituta e o homem lá, desrespeitoso, era honrar a Deus, era reivindicar a honra do nome de Deus. Então, acredito que Deus olha muito para as intenções que a gente tem. Ainda que, às vezes, a gente entre em conflito conflito ético com a própria lei de Deus. É esquisito, mas a Bíblia é cheia de exemplos assim, aí eu me fez refletir bastante sobre isso. Meu pai mandou uma dessa no último A Noite é Nossa que a gente teve, falando justamente sobre Samuel, que Deus manda ele ungir um filho lá de... Como é que é o nome do pai de Davi, meu Deus? Esqueci agora. Jessé. Jessé. E aí ele fala assim, cara, mas eu não posso ir lá, porque se eu for, Esaú vai me matar. Aí ele, não, fala pra Esaú que você só vai lá pra cuidar de umas coisinhas e tal. Inclusive ele dá mentira. Sim. E aí ele vai lá e mente. Só que aí eu tenho também, por exemplo, que vai em contrário à sua... a questão da intenção, por exemplo, aquela galera que quando estava marchando e a arca de Deus ia cair no chão, sim, e os meninos vão segurar ela, verdade, na intenção só de tipo assim, pô, mano, é só pra não coisar aqui. Sim. Irmão, eu sempre jogo muita coisa para Deuteronômio 19:19, que fala que as coisas ocultas pertencem a Deus. Não, com certeza. Vou dar um exemplo. Por exemplo, Caim, Saul, quando Deus falou, olha, vai lá para Amaleque, mata criança, mata boi, mata todos os animais. Aí Saul vai, preserva alguns animais, e aí quando Samuel vem e fala, que é isso que eu estou ouvindo? Que berro é esse que eu estou ouvindo? Aí Saul fala, eu separei essas ovelhas aqui para poder sacrificar para Deus. A intenção parecia boa, parecia ser tipo assim, ele deixou de matar os animais para depois sacrificar para Deus. Só que Deus não aceitou isso. Deus considerou aquilo desobediência. Deus rejeitou Saul por causa dessa desobediência.
Então, não é relativizar aqui não. É sério, vamos deixar muito claro. Senão vai ter um monte de negro. Não, ó, gente, ó, obedecer a Deus é uma coisa. Só que eu tô falando que Deus também olha as intenções das pessoas. É só para deixar muito claro. Não, eu gostei muito dessa parte das meninas, porque assim, Faraó ele era astuto, ele não queria que as parteiras soubessem que os filhos foram mortos. Uhum. A ideia dele era as parteiras falar que os filhos nasceram mortos. Eita, por isso que elas pegam e falam assim, elas são cheias de vida, a gente chega lá, o menino já nasceu, já tá nos braços e tal, tem um parto muito fácil, então a gente não consegue chegar lá para matar sem que elas percebam. Sim. Porque se ele começasse a matar os filhos com a galera sabendo, a galera ia, tchau, ia dar linha na pipa. Mas ele não queria isso, ele não fez decreto igual Herodes fez, por exemplo, para matar quando Jesus era pequeno. Entendi. A ideia era que as parteiras, e aí elas pegaram e elas não matavam, e elas justificavam. Inclusive, como eram muitos ali, a gente está falando de 600 mil homens que saíram do Egito lá em Êxodo 12, 37. Isso porque teve essa matança de menino, ou seja, então, era para ter muito mais homem. 2 parteiras não iam dar conta dessa galera toda. Então, ele ampliou a ordem dele para todo o povo dele depois. Isso. Então, tipo assim, acabou que depois ele lançou o decreto que, tipo assim, qualquer um podia ir lá e matar. E era um trem, cara, porque... E aí é quando a gente chega lá em Moisés também, né? Moisés, inclusive, ele nasce num período que a galera tava morrendo mesmo, tava matando geral. E assim, essas mulheres, elas foram extraordinárias e elas acreditaram em Deus mesmo num período onde Deus parecia perder em poder para os deuses do Egito. Porque quem tava prosperando era a galera do Egito. E ainda assim elas foram lá e comprovaram. Eu vejo que Deus valoriza muito essa questão do acreditar nele, independente das circunstâncias. Com certeza. Porque a gente tem muito isso de levar em consideração o que está sendo, o que não está sendo feito, as circunstâncias ou não. A postura dessas parteiras é muito semelhante à de Raabe. Raabe, ela estava na cidade mais protegida daquela época, Jericó, no caso, aquelas muralhas, né, são famosas. Então, aos olhos humanos, tudo parecia prever que Jericó ia permanecer em pé, que aquelas muralhas não iam cair. Não cairiam. Então, Raabe, mesmo diante dessa perspectiva humana, ela foi além e confiou em Deus. E Deus recompensou ela. E, aliás, Raabe também mentiu para o rei, mentiu para os guardas de Jericó, falando, não tem espia aqui não estou escondendo ninguém não. E Deus ainda assim honrou a vida dela. Então, tipo assim, é um paralelo que eu lembrei que agora eu falei, caramba, Raabe e essas 2 parteiras então... são o mesmo tipo de fé, sabe? Essa qualidade que falta dentro do próprio povo de Deus. Porque às vezes se você não tem, inclusive, tamanha fé como várias pessoas. E é por isso que às vezes a gente deixa de receber tantas coisas bacanas por simplesmente deixar de confiar ou não conseguir. Tem uma história, eu sempre falo nas minhas orações pessoais, eu uso a mesma frase que tem de uma história de um pai que chega para Jesus e pede para Jesus curar o filho dele. E aí Jesus vira para ele e fala assim, eu acho que é inclusive eu não vou lembrar não, Sérgio, quem era. Mas Jesus pega e fala assim, você acredita? Ele já tinha tentado com tudo dele. O pai pergunta, se você acredita que eu posso curar? Ele falou, eu acredito, mas me ajuda na minha falta de fé. Ajuda a minha incredulidade. Ele fala isso, ajuda na minha incredulidade. É verdade. E a gente às vezes precisa ser sincero na nossa incredulidade. Fala, Jesus, me ajuda aqui mesmo que eu não tô coisado. Verdade. Porque é difícil até querer, me ajuda a mim. É um pedido sincero mesmo. Bonita essa história mesmo. E é uma benção. E a gente vai chegando ali quarta-feira, momento hipertexto. Fala sobre palavras-chave da rede semântica, que é a intervenção. A primeira, ele sempre traz um mostruáriozinho ajudando a gente, viu? Aqui primeiro ele linkou em intervenção algumas palavras. É ação, assumir, reação, posicionar-se e escolher. Que realmente são links aqui com intervenção que acaba dando muito certo. Você chegou a dar uma olhadinha, o que você destaca pra gente nesse momento de quarta? Cara, te falar que essa parte aqui da intervenção eu nem vi, na verdade. Olha, tem toda semana, viu? Tem toda semana uma palavra.
Ai, cara, eu só li o texto principal mesmo. O texto ele acaba trazendo para nós ali algumas perguntas ali chaves. Traz também para a gente fazer um paralelo sobre a nossa vida com alguns textos do Êxodo ali. Mas enfim, dessa quarta, o que você tirou então em consideração ali? Mais sobre a aflição do povo de Deus do Israel no Egito e a questão de esperar o tempo de Deus. Muito parecido com a segunda-feira, na verdade. Sim. A questão de esperar o tempo de Deus. Falando de novo sobre o livrinho do Flávio José, lá ele fala que as famílias hebreias, elas realmente se reuniam e oravam pelo libertador. Eles sabiam que ia ter um tempo de escravidão, porque Deus já tinha falado para Abraão que eles iam ficar 400 anos. Só que eles oravam e imploravam para Deus agir rápido. À medida que o tempo ia se aproximando, eles oravam rápido oravam para que Deus agisse rápido. Aliás, Arão, que é o pai de Moisés, quando saiu o decreto para matar os filhinhos, ele teme o filho dele morrer porque ele sabe que o tempo está findando e que a hora da libertação está chegando. E ele quer que o filho dele desfrute disso. E aí Deus, em sonho, aparece para ele, pelo que a Bíblia não fala isso não. Isso aí tá no livro do Flávio. Só que como ele é um judeu, acredito que muita tradição era falada de boca a boca. E, não tá, apesar de não estar na Bíblia, era passado o conhecimento de boca a boca naquela época. E aí ele fala que Arão, em sonho, Deus revelou para ele: o filho que você está preocupado que possa perecer é o próprio libertador que eu vou levantar para o meu povo. E aí ele fica muito grato a Deus e tudo mais. Então a questão de esperar o tempo de Deus é difícil, é chato, ainda mais em escravidão, mas é aquilo lá da tirinha, confiar no processo, cara. É que é aquele negócio, quando a gente tem uma coisa gostosa em mãos, o tempo realmente passa muito rápido. Minha esposa, todo feriado eu tô aqui. Quando não é feriado, normalmente eu tô em Belo Horizonte trabalhando. É verdade. Aí ela pega e fala assim: amor, esse feriado tá passando rápido demais. Eu falo: por que você tá com ele? Nossa, minha viagem agora, cara, foram 5 dias e eu passou muito rápido. Passou rapidão. Agora um plantão de 12 horas que você tá lá sofrendo, cara, o tempo não passa. Você olha o tempo, nossa, passou 10 minutos. Só eu falei: não acredito. Que é mais ou menos o que aconteceu com o povo. Enquanto tava tudo bem lá no Egito, gozando ali daqueles anos de fartura, o povo não sente. Mas e era confortável mesmo, porque eles não pagavam impostos, eles tinham uma terra só deles. O povo egípcio, José, durante os 7 anos de fome, o povo egípcio vendeu as terras que tinham, vendeu a si mesmo como escravos para o Egito, para poder comprar comida. Então, basicamente, José comprou todas as terras que tinham e todo o povo pertencia a Faraó, por causa dos 7 anos de fome. Agora, o povo hebreu, ele separou a terra de Gósen só para o povo hebreu, eles não pagavam impostos, eles não precisavam vender terras para o Egito. Então, tipo assim, o povo hebreu vivia realmente numa regalia durante muito tempo. E eu acho que isso até despertou a inveja do faraó ruim para depois escravizar eles. Eles realmente tinham uma vida confortável no início. Aí não sentiram quando começa a escravidão. Parece que está muito tardio. Sim. E você quer ver, a gente só fala assim: oh meu Deus, volta logo, quando tem uma tragédia ou outra na nossa vida. É difícil você ver nego pedindo para Jesus voltar logo com a promoção do trabalho. É difícil você ver nego pedindo para Jesus voltar logo. Eu não vou mentir, não vou ser hipócrita, não. Às vezes eu falo até para Deus: oh Deus, eu acabei de formar, dá uma segurada aí, só pra eu poder discutir um pouquinho. Nunca ganhei dinheiro na vida. Não, mas deixa eu sentir um pouquinho. Deus que me perdoe. Mas... E assim, a gente tem essa. O povo de Deus tem essa característica já de muito antes. E a gente precisa cuidar para a gente querer sempre a intervenção divina para que a nossa vida esteja melhor espiritualmente falando. E não única e exclusivamente fisicamente falando. Com certeza. E aí é onde a gente chega na parte de quinta, que fala sobre Jesus, o novo Israel. Faz vários paralelos, inclusive, que eu estava comentando, sobre a vida de Jesus e sobre a galera no Egito. Uhum. Né? Falou sobre período no deserto, período no Egito, período de silêncio, período de perseguição. Nossa, várias coisas. Para mim, a história de Moisés, ela é
Ele é um tipo de Jesus. A Ellen White usa muito esse termo, tipo e antítipo. E ela fala que Moisés era um tipo de Jesus. Ou seja, alguém que tem similaridade que aponta, no caso, para Jesus. E, de fato, desde o nascimento, o processo de matança dos meninos se assemelha lá ao de Belém, quando Herodes matou as crianças lá em Belém. A questão do fugir para o Egito, Jesus ele teve que se refugiar no Egito, o povo de Israel teve que se refugiar também. O que 12 tribos, 12 discípulos sim, que saíram de Israel. E sem contar a parte que a gente vai ver ainda nos próximos capítulos, que vai falar sobre a Páscoa e tal, que para mim é o ápice tipo assim, do simbolismo que une muito a tradição dos judeus com a parte mais cristã que a gente acredita e tal. Então eu acho bem. A Bíblia, ela é um livro, cara, que tem muita referência, então eu acho isso muito fantástico. Inclusive, existem alguns estudos que você consegue pegar Apocalipse e Gênesis e ver as mesmas coisas acontecendo. É real. Você fala assim, rapaz. É tudo muito interligado e eu acho isso muito, muito legal na Bíblia, sabe? É muito difícil achar um livro que se interliga tanto, apesar de ter autores tão diferentes, em épocas totalmente diferentes, e que não foram conterrâneos, não conversaram entre si. Então, esses links, cara, são muito fortes. E quando eu olho para a história e vejo que ela se repete, se existiu o Israel antigo, Jesus ele veio com a redenção desse novo, hoje nós também somos um tipo de Israel atual. Com certeza. Que também nos afastamos. Com certeza. Também somos rebeldes. Assim, a lição, inclusive, fala, assim como aconteceu com Israel, a vida de Jesus foi marcada por desafios constantes. E a vida do cristão também é marcada por desafios constantes. Engraçado que quando o povo de Israel ele é liberto do Egito, eles não entram direto em Canaã, eles se deparam com um deserto. E deserto na Bíblia tem muito a ver com preparo, com preparação. Eu acho que é exatamente isso que acontece com a gente. Quando a gente aceita Cristo, quando a gente se converte, né? Naquele momento que a gente aceita Cristo, que você falou aí, que a gente fica todo empolgado e tal. Quando a gente tem esse processo, a gente não se depara com o céu de cara, a gente se depara com um deserto, com um tempo de preparo. E engraçado, o povo de Israel passou 40 anos vagueando no deserto. Deus não era propósito de Deus que eles ficassem vagueando tanto tempo, 40 anos. Era no máximo 1 ou 2 anos de vagação. E da mesma forma, Deus não quer um deserto mais demorado do que o necessário. Só que se a gente ficar murmurando que nem o povo de Israel fazia, se a gente não aprender as lições que a gente precisa aprender durante esse deserto, vai ficar muito complicado chegar em Canaã, porque é um lugar de preparo. Inclusive nesse paralelo que você fez, viveu um negócio, mas que na verdade era 40 dias a caminhada. Uhum. Tanto que por isso que os espias foram na frente, conseguiram ir e voltar em um intervalo pequeno, sabe? Eles foram e voltaram, a galera reclamou, Deus manteve eles perdidos lá. Só que, enquanto estava no deserto, tinha com certeza aquele que estava feliz com a sua tenda nova. Tinha aquela mulher que estava feliz com o maná que sempre chegava, sem precisar cozinhar, estava acomodada. Pedindo, às vezes, ô Jesus, agora que eu consegui essa tenda novinha, não deixa chegar lá em Canaã, não vou ter que construir outra, pô, deixa eu morar um tempinho nela. Que são coisas que acontecem no nosso deserto. Sim. O deserto nem sempre está tão ruim para aquele que não está focado em Canaã, que não tem o foco no céu. Às vezes ele adaptou o deserto de tal modo que ele fala assim, pô, mas o deserto de tá bom, ó. E isso faz com que o deserto se torne um pouco mais demorado do que deveria ser. Ou até pior, às vezes não é nem o deserto que está confortável, às vezes eles ficam olhando para o Egito. E isso acontecia muito. Eles falavam, quem me dera tá comendo os melões, os alhos, as cebolas. Não vou mentir não, se eu comesse maná no café da manhã, no almoço, no jantar, eu também ia ficar puto. Mas assim, só fazendo a analogia, os hebreus eles olhavam muito para o Egito. E o nosso perigo é realmente nessa caminhada cristã, nesse nosso deserto de preparação para o céu, a gente olhar demais para o Egito, que escravizava a gente, que a gente não se apercebia disso. Não é porque era confortável, não é porque a gente tinha comida saborosa no Egito que lá era bom. Né? Os hebreus, eles perdiam isso de vista de tanto em tanto. Pronto, e aí a gente chega finalmente na sexta-feira,
na conclusão, que fala sobre o início da escravidão egípcia. Muita coisa que a gente já acabou, inclusive, batendo aqui, né, falando sobre que José tinha chego e o novo faraó esqueceu do que o antigo valorizava tanto ali no povo hebreu, tanto que ele começou. E a lição ela traz alguns pontinhos de pensamento aqui que eu queria levantar para você pensar. Por exemplo, como confiar nos propósitos desconhecidos de Deus enquanto enfrentamos dificuldades e provações? É aquela famosa frase de Ellen White, quando ela estava faltando poucos dias para ela morrer, ela disse uma frase para a igreja, que é: nós não temos nada que temer quanto ao futuro, a menos que a gente se esqueça como Deus tem guiado o seu povo no passado. E para mim é basicamente isso, sabe? A gente não tem nada não cabe a nós saber dos propósitos desconhecidos de Deus. Isso aí é coisa dele. A gente só precisa realmente confiar. E confiar não é aquela confiança cega, não. A gente precisa olhar o passado e ver como Deus tem guiado a sua igreja. E ele tem guiado. A gente percebe isso muito claro na Bíblia e também, fora da Bíblia, na história, por exemplo, da igreja, da nossa igreja. Às vezes também na nossa própria história a gente percebe Deus realmente direcionando, guiando. E a gente tem que se basear nessas evidências e firmar a nossa fé nisso, alicerçar a nossa fé nisso. Em que Deus está ali. É porque assim, a lição ela andou todos os dias para chegar na sexta-feira com o início da escravidão. E o que eu vejo é que todo mundo tem diferentes fases da vida. E hoje, às vezes, o William está na fase de chegar em Canaã, enquanto tem outros que estão na fase de começar a ser escravo, deixar de viver no Egito sem pagar imposto e começar a pagar os impostos agora, virar escravo agora e tal. Enfim, nós temos diversas fases e em todas as fases Deus ele está presente na nossa vida. Eu vejo que não pareça. Ainda que não pareça. Porque eles são, inclusive, trouxe. Por que você acha que Deus permitiu que o povo de Israel fosse escravizado? Como você deve reagir quando pessoas tornam a sua vida amarga? De acordo com o Êxodo 1,14. De que maneira a benevolência das duas partes inspira a sua luta contra o mal? É aquilo que eu vejo, que nós precisamos literalmente olhar com um olhar de confiança em Deus, independentemente do momento que a gente estiver. Quer a gente ter acabado de chegar no Egito como os caras nos 7 dias de fome, quer a gente esteja começando a ser escravo, no meio da escravidão, no meio daquela prova que o faraó falava: não, eu vou deixar eles irem, não vou deixar, não, que parece que vai dar e não vai. A gente, pô, Senhor, mas parecia que ia. No meio do... Enfim, aonde quer que a gente esteja, a gente só vai temer se a gente esquecer. A gente só teme o futuro se esquecer sobre o passado. Então eu vejo que é muito mais sobre esse ponto. Esse processo do Egito, cara, aconteceu depois de novo em Israel. Quando eles foram para a Babilônia, eles passaram 70 anos de cativeiro em Babilônia. E eles acomodaram, né? Fizeram família lá, negócios e tal. E quando Deus chama o povo de novo para voltar para Canaã, por meio de Esdras e Zorobabel, tem gente que não quer voltar. Entendeu? Sim! Aí, eu vejo muito paralelo também com essas fases da vida aí do povo de Israel. E Deus sempre chama de volta. Cara, Canaã é o seu. Não esquece que você não é de Babilônia, você não é do Egito. Nosso foco é o céu. Não importa o quão confortável a gente esteja na nossa vida. Não tem nada de errado nisso, tá? Esté estava muito confortável sendo rainha da Medo-Pérsia, mas nem por isso o foco dela era o céu. Então, ainda que a nossa vida esteja confortável, que isso não desvie o nosso olhar do nosso objetivo principal aqui. A gente está nessa terra não é para ter as conquistas que a gente tem aqui. Ainda que Deus vibre com a gente quando a gente conquista. Mas o nosso objetivo principal é realmente superior, muito superior a esse. Existe uma frase que eu não sei de quem é, mas eu gosto de pensar que seja Ellen White, né? Que fala assim, que nós devemos viver como se Jesus voltasse amanhã. E planejar como se fosse só daqui 1000 anos. Sim. Porque não é que eu não devo me importar com a qualidade de vida da minha família, com a minha qualidade de vida, com o meu bem-estar. Mas eu devo estar pronto a deixar tudo de lado se for necessário. Com certeza. Porque muitas vezes a gente se apega tanto,
que às vezes a gente não quer abrir mão de coisa boba para Deus. Às vezes tem um culto à tarde, não vou porque eu tô cansado e quero dormir. Às vezes tem um culto cedo, não vou dormir mais um pouquinho porque durante toda a semana eu acordo tão cedo. E a gente vai dando muito mais valor a isso. O problema não está no que a gente conquista, mas sim ao valor que a gente dá àquilo que é conquistado. Você pode ter uma pedra só, mas se um irmãozinho pedir essa pedra para você, para poder educar crianças e falar sobre Davi e Golias, se você estiver disposto a dar essa pedra, sim, vai ser muito melhor do que você ter o mundo inteiro, mas não querer conceder um compromisso que seja, uma pontualidade que seja para a adoração de Deus. Então, muito que eu vejo é isso, a gente saber a quem nós servimos, qual é o nosso propósito, estarmos dispostos realmente a entregar tudo por aquilo que a gente acredita. Com certeza. É aquela frase lá da Bíblia. Onde estiver o seu tesouro, ou seja, onde está aquilo onde você deposita mais desejo, apreço, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, fica a pergunta, né? Fica a dica. Qual é o seu tesouro? Muito bom, William. Você ora pra gente concluir então mais esse estudo? Ora, sim. Então, vamos orar. Vamos lá. Senhor, nosso Deus, eu quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade que a gente tem de ainda poder falar sobre as histórias da Bíblia, falar um pouco sobre coisas que nos edificam e que nos aproximam mais de Ti. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar, perdoar os nossos pecados, estar presente na nossa vida a cada dia. Muito obrigado por tudo, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado você que ficou até o final. Um ótimo sábado. William, uma palavra da semana, cara, eu esqueci. Uma palavra da semana? Uma palavra assim que seja. Qualquer uma? Qualquer uma. Pode ser, então. Putz, cara, difícil. Qualquer um. É porque vai pro quiz. Eu dei a dica do quiz e esqueci da palavra da semana. Então vai. Ui, cara, não sei, ver. Vai, cálice. Cálice, pronto. Lacrônia, cálice, então. A palavra da semana é cálice para você que vai até o final. Gente, muito obrigado pela companhia. Assim a gente encerra mais um episódio. Começou aí nova lição. Compra a sua, miserável. Estude, viu? Valeu, um abraço, gente. Tchau, gente. Tchau.